É uma pergunta assim difícil, mas para quem também é leigo em filosofia, mas eu vou me arriscar, né? As pessoas podem que estão nos ouvindo podem achar que é demais, mas eu confio na sua capacidade de explicitação dos conceitos filosóficos. Então, com Heidegger, se convencionou a chamar que a metafísica tinha encontrado um fim, ou que a metafísica estava superada, né? Com Simondon, nós vemos se restabelecer ou ser retomada o primado da metafísica. Como é que você pode nos explicar isso? Porque ele retoma a metafísica exatamente no momento em que a metafísica parece ter perdido todo o seu sentido. É uma encruzilhada no pensamento dele ou não? Olha, há uma certa confusão que se faz, né? Que pelo menos que eu vejo. Tá? Eu não tenho muita intimidade com o pensamento do Heidegger, né? Mas eu vejo que há algumas confusões que são feitas, né? Quando falo justamente de uma morte da metafísica, um fim da metafísica, né? Isso gera uma certa confusão, né? Eu prefiro mais algumas traduções que eu tenho visto, né? No quais falam de uma superação da metafísica, né? Que o Heidegger propõe uma superação da metafísica. Em que sentido ele opera ele propõe uma superação da metafísica? É porque a metafísica clássica, né, que começa com Aristóteles, Platão um pouquinho. Então, o que acontece com a filosofia a partir de Aristóteles? Sobretudo de Aristóteles. É que o Heidegger ele coloca o problema, ele observa que a grande questão da filosofia é a busca do sentido do ser. Portanto, a questão metafísica é uma questão ontológica. Tá? É um problema ontológico. O problema geral é que o que vai acontecer é que, ao buscar o sentido do ser, né? Isso aqui é Heidegger, tá? Ao buscar o sentido do ser, a filosofia ela se deparou com o ente e não com o ser, ou seja, com aquilo que se apresenta, ou seja, aquilo que é objetivado. Explicando-se de uma forma simples. Diante dos indivíduos, tá? Por exemplo, diante de Amnéris, de Camila, de Ricardo, tá? Nós intuímos alguma coisa que é de comum aos três. Esse comum aos três é aquilo que vai ser objetivado pela metafísica ou pelo pensamento filosófico. Então, o que acontece? O que aconteceria? Esse objeto, que é algo comum aos três, é que vai ser tomado como sendo o ser, quando não só para Heidegger, mas é toda uma questão que vai se desdobrar ao longo da história da filosofia, sobretudo durante a Idade Média, é que isso que se apresenta para mim objetivado é aquilo que se constitui em filosofia como ente. E aí nós tomamos o ente como ser. A questão que o Heidegger se coloca é justamente a busca do ser do ente. Tá? Ou seja, esse é que é o sentido do ser. É o ser do ente, e não o ente enquanto ser. Então, ele parte dessa questão, desse problema, e ele observa que de todos os entes que o pensamento entra em contato,
tem um ente que é singular, que é justamente aquele que coloca o problema do ser, que busca o sentido do ser. Esse ente é o homem, né? É o ser humano. E ele observa que esse ente ele não está isolado, é um ser, como ele diz, é um ser aí, um ser no mundo. Dasein é o termo heideggeriano. Ora, o que o Heidegger está propondo, né, a partir dessa questão existencial, que é o ser no mundo, é recolocar o problema da metafísica, não mais como uma metafísica que fala doente, mas uma metafísica que busca o ser. Tá? Ora, o Simondon ele vem no rastro do Heidegger, só que ele opera faz um deslocamento radical. Por quê? Primeiro, Simondon não trabalha com ontologia. O pensamento do Simondon é um pensamento que opera a ontogênese, que é diferente. A ontogênese é justamente o ser que é gerado. O ser, ou seja, o vir a ser, não é o ser enquanto ser, mas o vir a ser, a gênese do ser. Né? E é por isso que o Simondon se desloca para o pensamento grego, pensamento antigo, né? Sobretudo os pré-socráticos, justamente porque ele está vendo que os pré-socráticos está liberando uma questão, inclusive, que parece ser um contrassenso, falar de uma metafísica em Simondon, na medida em que ele vai se calcar nos pré-socráticos, que são físicos. Só que quando a gente fala os pré-socráticos como físicos, o físico o grego não tem nada a ver com o que nós entendemos como física. A physis grega quer dizer o ato de nascer, o ato de vir a ser. É o desenvolvimento do ser. Né? Portanto, genético,